Olá, meus irmãos, vamos avançar na nossa análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E como você pode ver aí na sua tela, agora nós vamos para o capítulo 3 dessa epístola do apóstolo Paulo, ok? Mas deixe-me recapitular o que a gente tem visto até aqui, e para isso vamos aqui ver o esboço da nossa sessão, certo? O que nós vamos estudar agora é a quinta e última grande sessão do livro de 2 Tessalonicenses, que é uma sessão de exortações, ok? Então você deve saber que é muito comum que o apóstolo Paulo faça sessões doutrinárias antes e depois sessões de exortações em suas cartas. É assim em Romanos, é assim em Efésios, é assim nos Gálatas, certo? E é assim também em 1 e 2 Tessalonicenses. Então, nessa sessão de exortações, nós temos aqui exortações que são resultantes do que o apóstolo Paulo estava tratando ali no capítulo 2. E o que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 2 aqui de 2 Tessalonicenses? O capítulo 2 é um capítulo chave, é o capítulo central dessa epístola. No capítulo 2, o apóstolo Paulo lidou com as más compreensões que haviam entrado na igreja a respeito da vinda de Jesus Cristo e do dia do Senhor. Como foi muito bem explicado a vocês, aqueles irmãos estavam achando que haviam entrado no dia do Senhor por causa de ensinos de pessoas, tanto presencialmente quanto por falsas cartas paulinas, estavam ensinando que o dia do Senhor já havia começado. Então o apóstolo Paulo começa dizendo que ninguém de nenhum modo vos engane. E ele então explica sobre o que é necessário acontecer para dar início ao dia do Senhor, que é aquele período de juízo, aquele período de ira que irá recair sobre o mundo no futuro, ok? Depois que o apóstolo Paulo explica tudo isso, ele então faz um contraste, certo? A partir do versículo 9 do capítulo 2, ele fala dos prodígios que o homem da iniquidade, ou o iníquo, referindo-se ao anticristo, os seus prodígios, os seus sinais mentirosos, e então ele iria enganar aos que perecem, ok? Então ele começa falando aqui daqueles que perecem, daqueles que rejeitaram a salvação. E por terem rejeitado a salvação, Deus então envia a operação do erro e mantém eles ali no engano. O contraste disso são aqueles que foram escolhidos para a salvação. Enquanto os que perecem estão fadados ao engano, aqueles que foram escolhidos por Deus serão salvos. E na aula passada eu expliquei a vocês a questão do meio, do instrumento de salvação de Deus. Deus utiliza a santificação do Espírito, que diz respeito à obra do Espírito Santo, a fé na verdade, que é a nossa convicção, nosso compromisso com o Evangelho. Deus utiliza o chamado do Evangelho, então o Evangelho chama, e através do chamado do Evangelho é que tem a ação do Espírito e a fé, e o propósito disso, que é então a glória do Senhor Jesus Cristo, certo? E então, irmãos, com isso a gente terminou a análise do capítulo 2. E lembre-se que no finalzinho ali do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. Então, esse versículo é o versículo que vai fazer o link, que vai fazer a ligação com o capítulo 3, ok? Pois é justamente sobre isso que o capítulo 3 vai tratar. Então, o capítulo 3, ele começa com uma espécie de oração, só que no caso o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ora, pede oração aos seus leitores. E depois, então,
é que ele começa a tratar dessa questão das tradições que foram ensinadas, fazendo ali exortações quanto àqueles que estavam ociosos, provavelmente ociosos por conta dessas más compreensões a respeito do dia do Senhor, ok? Por isso, então, é que o apóstolo Paulo, no versículo 15, diz: assim, pois, permaneçam firmes. E guardem as tradições. O que ele quer dizer com isso? Nem se desviem através do engano destes homens e nem se desviem das tradições, das práticas que nós ensinamos a vocês, ok? Então, ele já ensinou a respeito, já exortou quanto a respeito destes ensinos errados quanto ao dia do Senhor, e agora no capítulo 3, especialmente a partir do versículo 5, ele vai então tratar ali diretamente a respeito dessas tradições que eles estavam abandonando por causa de más compreensões quanto ao dia do Senhor, ok? Então vamos aqui começar a nossa análise do capítulo 3. A primeira exortação que o apóstolo Paulo dá aqui no capítulo 3 é que eles orassem pelo avanço da obra, ok? Para que eles orassem para o avanço da obra de Deus. Então note que o texto começa dizendo aqui: finalmente, irmãos. Então, com este finalmente, o apóstolo Paulo está indicando que está caminhando para o final da sua carta. Mas, ao mesmo tempo, introduz este final, introduz essa que é a terceira e última grande seção do apóstolo, ou no caso dessa epístola, ok? Então, quando o apóstolo Paulo usa, geralmente quando ele usa essa expressãozinha finalmente, ele está introduzindo ao que resta ser dito, certo? Ou pelo menos finalmente em conclusão ao que ele disse anteriormente. O que ele estava falando anteriormente? Ele estava orando pelos seus, no caso aqui, pelos Tessalonicenses, agradecendo a Deus pela obra de salvação na vida deles. E então, finalmente, em conclusão, o que resta ainda a ser dito em relação ao assunto do capítulo 2 é o seu pedido para que eles orassem por nós. Este nós aqui diz respeito à equipe missionária do apóstolo Paulo, que no caso era composta por Paulo, Silas e Timóteo, ok? Aqueles que haviam trabalhado com os Tessalonicenses e que faziam parte de uma equipe missionária. Então ele diz: orai por nós. Só que veja bem como o pedido de oração do apóstolo Paulo não dizia respeito propriamente não dizia propriamente a vida pessoal deles ou as necessidades pessoais dele, certo? Aqui você tem pedidos em relação ao avanço do evangelho, certo? Então ele diz aqui, ele faz dois pedidos. Ele, em primeiro lugar, veja aqui um para, certo? Para que? E então ele faz dois pedidos marcados por este para que, certo? Em primeiro lugar, o primeiro pedido é para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, ok? Então, o sentido da palavrinha, da expressãozinha propagar, é correr rapidamente. Literalmente, essa palavrinha significa isso, certo? Correr rapidamente ou fazer progresso, ou no caso aqui, se disseminar. É essa a ideia, certo? Então, o apóstolo Paulo está pedindo orações para que a palavra do Senhor seja disseminada. E só comentando um pouco aqui, no caso
Então essa partículazinha do, ela está nos dizendo que essa palavra que o apóstolo Paulo quer que se dissemine, ela foi originada do Senhor. Por isso, essa palavra do Senhor que nós vemos aqui diz respeito ao Evangelho, ok? Ao ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é o ensino do apóstolo Paulo também. Então o apóstolo Paulo quer que o Evangelho se propague e seja glorificado. Agora, em que sentido o apóstolo Paulo está querendo dizer que a palavra ou o Evangelho deve ser glorificado? Então, note aqui que essa palavrinha está numa forma passiva. Então, a ideia do apóstolo Paulo é que ela receba a glória devida, que ela seja devidamente honrada, ok? E como é que a palavra de Deus, ou o Evangelho, ele é honrado? Que é quando ele alcança sucesso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é pedindo para que a palavra do Senhor fosse propagada e alcance o seu efeito pretendido na vida das pessoas. Para que as pessoas, então, recebam e creiam no Evangelho. Quando o Evangelho é crido, ele recebe a devida honra. Quando ele é rejeitado, ele não está sendo glorificado. E nós percebemos isso por causa dessa partícula ou dessa frase aqui, como também está acontecendo entre vós. O que estava acontecendo dentre eles? O que estava acontecendo aqui era o avanço e a glorificação do Evangelho, ok? Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo, que a palavra de Deus se propague e que as pessoas creiam no Evangelho. Então ele diz que isso também está acontecendo no meio deles. Então nós podemos tirar aqui, irmãos, algumas lições muito importantes para as nossas próprias vidas, certo? Note aqui a tônica do pedido do apóstolo Paulo. Como o seu pedido, ele é um pedido que expressa a sua maior preocupação. E a maior preocupação do apóstolo Paulo é que a palavra de Deus, que o Evangelho seja propagado e que pessoas creiam na mensagem do Evangelho, ok? Isso serve de instrução para os nossos próprios cultos de oração e para as nossas próprias vidas de oração, como de fato muito pouca oração é feita pelo avanço da obra de Deus e muita oração é feita pelo avanço das nossas obras neste mundo, ok? Então o apóstolo Paulo, ele está aqui como se estivesse dizendo para os Tessalonicenses que assim como ele orava louvando a Deus pela salvação dos Tessalonicenses, era necessário que os Tessalonicenses também orassem pela salvação de outras pessoas, pela propagação do Evangelho a outras pessoas, ok? Então aqui é uma boa instrução a ser dada para direcionar a tônica das nossas orações. Outra implicação teológica importante de deixar aqui é como, mais uma vez, o apóstolo Paulo pede que os Tessalonicenses orem para que a palavra seja glorificada pelas pessoas. Ou seja, mais uma vez, parece que a compreensão de Paulo é que depende de Deus a aceitação das pessoas do Evangelho. Então note, muito embora no capítulo 2 ele tenha dito que Deus enviou a operação do erro aos que perecem por não terem dado crédito à verdade, ou seja, as pessoas perecem por terem rejeitado a mensagem do Evangelho. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo parece sugerir que crê que depende de Deus a aceitação das pessoas da mensagem do Evangelho. Então esse é um paradoxo interessante que o apóstolo Paulo não nos explica aqui,
ele parece então apenas pressupor essas duas verdades, que a condenação é toda do homem por ter rejeitado a salvação de Deus e que a salvação é toda de Deus, pois ele é quem efetua a aceitação da mensagem do Evangelho, ok? Então vamos avançar aqui para o versículo 2, só lembrando a vocês que o apóstolo Paulo faz 2 pedidos de oração. O primeiro pedido é para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. O segundo pedido está aqui no versículo 2, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todas. Então, esse segundo pedido do apóstolo Paulo é um pedido para que Deus os livrasse de inimigos do Evangelho, ok? Então, estes homens perversos e maus dizem respeito a aquilo que havia acontecido em Tessalônica e é narrado lá em Atos capítulo 17, versículos 5 a 9. Diz lá que os judeus, movidos de inveja e trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. A palavrinha aqui traduzida por perverso é uma palavrinha grega muito interessante, que é a junção de duas palavras, atopos, que literalmente falando significa fora de lugar. Mas a ideia dessa palavra é de pessoas impróprias, injuriosas, que causam sofrimento sobre as outras, ok? Então o apóstolo Paulo está falando aqui de perseguidores do Evangelho que causavam sofrimentos, injúrias contra o apóstolo Paulo, ok? E ele também fala de pessoas más, de pessoas que causavam prejuízo, certo? É o contrário, a palavrinha má aqui é o contrário de benéfico na língua original. Então essas pessoas são pessoas que causavam prejuízos para o avanço da obra de Deus. Agora, eles faziam isso por quê? Por conta da sua falta de fé. Então veja que ele diz aqui a razão pelo qual havia estes homens perversos e maus. Ele diz aqui porque a fé não é de todos. Então esta partículazinha, a fé, ela diz respeito ao ato de crer, ok? Então, muito embora em outros momentos a fé se refira ao corpo de doutrinas da fé cristã, o contexto parece indicar que a fé aqui se refere ao ato de crer, certo? Justamente pelo contexto onde ele estava falando aqui, que a palavra de Deus seja glorificada, ou seja, ela receba a honra devida. E voltando no capítulo 2, ele fala da fé na verdade. E antes disso, ele já havia falado de pessoas que rejeitaram a verdade. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o ato de crer não é de todos. Nem todos creem no Evangelho. E por isso são hostis ao Evangelho. Pelo fato destes homens perversos e maus não terem a fé, eles eram hostis, ok? Muito provavelmente o apóstolo Paulo está aqui, como eu mencionei a vocês, citando Atos 17, muito provavelmente o apóstolo Paulo aqui está se referindo aos judeus. Eles eram os homens maus e perversos que estavam realizando fortíssima oposição à pregação do Evangelho. E Paulo está dizendo que a fé não pertencia a eles e que, portanto, eles estavam sendo hostis à pregação do Evangelho, ok?
Então essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo. Ele os exorta a orarem pela obra no Senhor. E a segunda exortação é para que eles tivessem constância na prática da fé cristã. Constância na prática cristã, certo? Então note que o apóstolo Paulo agora vai começar com um todavia o Senhor é fiel. Então, mais uma vez, ele está marcando aqui um contraste, ok? Então, com esse todavia, ele marca um contraste muito interessante, porque no final do versículo 2, ele vai dizer que a fé não é de todos. E a palavrinha fé, ali traduzida, é a palavrinha pistes, e ele começa, então, o versículo 3 com a palavrinha pistos, que são duas formas com a mesma raiz, ok? Então, é como se ele estivesse fazendo um contraste com um jogo de palavras aqui. Enquanto os perseguidores da fé cristã não tinham a fé, Deus é fiel. Ou no caso, o Senhor Jesus Cristo, ele é fiel, ok? Então, o apóstolo Paulo está aqui querendo dizer que a sua confiança está no Senhor, que ele não estava depositando o seu trabalho na sua perspectiva quanto à maldade dos seus inimigos, mas quanto ao valor ou à fidelidade do Senhor Jesus Cristo, certo? Então aqui ele já está começando a construir a exortação para que eles continuassem constantes na prática cristã. Então, visto que o Senhor é fiel, qual é a conclusão que ele chega? É que o Senhor vos confirmará e guardará do maligno. Então, note o jogo de palavras aqui. Então, quando ele disse lá em cima, falando dos homens perversos e maus, a palavrinha traduzida lá por mal era a palavrinha poneros. Então, os homens que são maus, que são maldosos, que causam prejuízos para o avanço da obra de Deus. E agora, então, ele fala aqui, ele vos guardará, o Senhor vos guardará do poneros, ok? Do poneru, literalmente falando ali na língua grega, que é do maligno. Então, note só qual é o jogo de palavras do apóstolo Paulo. Que estes homens que não têm a fé, eles são maus. Mas eles têm o Senhor Jesus, que é fiel. E eles, o Senhor Jesus Cristo, há de guardar e confirmar eles do mal ou do maligno, associando então o trabalho daqueles homens maus com o trabalho do maligno e pegando o contexto com o trabalho também do anticristo, certo? Então o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma oração que o Senhor iria confirmá-los e guardá-los do maligno, da ação de Satanás através destes homens perversos e maus, para que o evangelho não avançasse e para que eles se desviassem da fé, ok? Agora, então, ele muda um pouquinho aqui a sua perspectiva para entrar nessa questão da constância na prática cristã. Ele diz, nós também temos confiança em vós no Senhor. Então, note que o apóstolo Paulo demonstra confiança no Senhor e confiança neles. Agora, qual é a confiança do apóstolo Paulo? Ele fala aqui de uma coisa que ele confia, de que não só estáis praticando, como também vocês continuarão a fazê-las. Agora, o que eles estavam praticando e continuariam a fazer?
o apóstolo Paulo vai dizer as coisas que vos ordenamos, ok? Lembre-se muito bem, ali no capítulo 2, que isso se refere às tradições. Então, este versículo aqui, então, vai nos introduzir ao que vai ser tratado a partir do versículo 6. Então, o apóstolo Paulo está demonstrando confiança de que eles não iriam se apartar da maneira, da prática cristã que o apóstolo Paulo havia ensinado a eles, ok? Das tradições, das orientações práticas que o apóstolo Paulo havia deixado a eles. Então o apóstolo Paulo aqui está exortando, animando eles a permanecerem fiéis àquilo que já foi ensinado a eles pelo apóstolo Paulo e sua equipe, certo? Então essa é a segunda exortação de Paulo para que eles continuassem constantes. E por isso então ele vai fazer essa oração: o Senhor conduza o vosso coração a duas coisas. Em primeiro lugar, ao amor de Deus, e em segundo lugar, à constância de Cristo. O que isso quer dizer? Este amor de Deus, irmãos, diz respeito ao amor que vem de Deus, as expressões de amor da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, está orando para que o Senhor Jesus Cristo conduzisse o coração dos tessalonicenses a experimentarem o amor de Deus, ok? E experimentarem a perseverança de Cristo. Em que sentido? Que eles, ao perceberem o amor de Deus por suas vidas e ao perceberem o exemplo da perseverança de Cristo, essa ideia da palavra constância aqui, é a palavrinha grega hipomonen, que significa perseverança, certo? Então, a perseverança de Cristo, a paciência de Cristo, a como Cristo se manteve firme até o fim. Então, se o coração deles estivessem apegados ao amor de Deus e ao exemplo do Senhor Jesus Cristo, eles iriam continuar também constantes naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, ok? Então, quais são as duas primeiras exortações do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, que os tessalonicenses orassem pelo avanço da obra, tanto pelo recebimento do evangelho por outras pessoas, como pela libertação dos inimigos do evangelho, para que assim a obra de Deus corresse livremente. E em segundo lugar, para que eles continuassem constantes na prática daquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado, ok? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, nós entramos no versículo, a partir do versículo 6, que é onde o apóstolo Paulo vai tratar mais especificamente destas coisas que foram ordenados aos tessalonicenses, ok? Então é isso, fique com Deus e até a próxima aula.